Provavelmente você já deve ter ouvido falar em medicina integrativa, em práticas integrativas, medicina do estilo de vida, medicinas alternativas, mas fica aquela dúvida, né? É medicina de verdade? Eu posso aderir a algum tipo desse tratamento sem risco? O médico que faz essas práticas é um especialista de verdade? Se você já teve alguma dessas dúvidas, hoje é o dia da gente tirar todas elas, uma por uma. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cantinho da Saúde, um estúdio novo aqui para vocês que não viram nosso último vídeo. Se você não me conhece, você está perdendo talvez de seguir aqui também o meu canal. Meu nome é César Buchala, sou médico, especialista em clínica médica, terapia intensiva, também sou especialista em gestão em saúde, gestão de qualidade e segurança do paciente e sou CEO e fundador da Consultri, um ecossistema de gestão em saúde criado para melhorar a saúde tanto do ponto de vista do profissional de saúde quanto do ponto de vista do paciente, de quem consome aí a assistência do lado do paciente. E hoje eu quero trazer um tema polêmico do ponto de vista das comunidades médicas, mas talvez polêmico por falta de esclarecimento, por dúvidas geradas entre esses profissionais ou até mesmo perante os pacientes. E eu quero trazer algo que diz muito sobre a minha formação, sobre a minha área de especialização e a minha área de estudo desses últimos anos, que é a medicina do estilo de vida. Então, só para contar um pouco para vocês a minha história, que eu já contei talvez em várias outras frentes, mas vamos recobrar isso aqui. Então, eu fiz medicina lá na Unicamp, depois eu fiz residência de clínica médica por lá e, portanto, eu obtive um título de especialista pela Associação Médica Brasileira, né, que é o título de especialista de clínica médica. Além desse título de especialista, depois eu tirei um outro título de especialista, que é o título de medicina intensiva, de terapia intensiva, pela Associação Médica Brasileira e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Esses dois títulos hoje me dão a possibilidade de me denominar como especialista nessas duas áreas. Perante o CFM, eu posso dizer que eu sou especialista em, no máximo, duas áreas simultaneamente e em tempo real. Então, hoje eu tenho o título de clínica médica e o título de terapia intensiva, ou seja, de intensivista, aquele médico que trabalha na UTI. O CFM, ele preconiza que o médico só possa ter 2 títulos no máximo. E por título a gente quer dizer especialidades que são reconhecidas pelo CFM e que têm uma validação pelo CFM ou pelo CREMESP, pelo CRM regional. Dentro dessa frente, o que acontece? A gente tem áreas de atuação que ainda não têm reconhecimento pelo CFM como especialidades médicas. Então o médico pode sim fazer pós-graduações em algumas outras áreas, mas ele não pode se denominar um especialista em algumas áreas. Dentre essas áreas a gente tem aí algumas áreas como a medicina integrativa e a medicina do estilo de vida. A gente tem muito preconceito em relação a isso dentro do cenário médico, porque existem muitos médicos que usam dessas pós-graduações, ou às vezes sem pós-graduação, usam dessa possível área de atuação, dessa possível especialidade como uma especialidade validada pelo CFM, quando na verdade elas não são. Aí que está o grande problema. Então, a gente tem várias pós-graduações de áreas como essas que eu citei, mas essas não são ainda especialidades no Brasil. Fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, a gente já tem alguns países em que se reconheça tanto a medicina do estilo de vida quanto a medicina integrativa como especialidades, tá? Mas afinal, o que são essas práticas médicas, o que é a medicina integrativa, o que é a medicina do estilo de vida, para você sair daqui sem essa dúvida. Medicina integrativa são práticas médicas de forma holística, olhando o paciente de uma forma integral, que possam ser acopladas a outras terapias complementares, como, por exemplo, o mindfulness, a meditação, a homeopatia,
o Reiki, entre outras práticas que possam agregar ao paciente, desde que tenham evidências científicas. A medicina integrativa é um olhar integral do paciente acoplado a outras práticas que possam ajudar na assistência ao paciente com evidência científica. Já a medicina do estilo de vida é uma área que olha muito para prevenção e promoção de saúde, mesmo sem uma doença nesse paciente, baseada em evidências científicas, olhando para pilares como sono, estresse, depressão, a questão de atividade física e a prática de alimentação adequada, alimentação seguindo padrões de qualidade. Então, essas são duas diferenças grandes entre essas duas áreas, tá? São áreas sérias, apesar de muitas pessoas terem um preconceito e, às vezes, até de forma errada, tratarem isso como charlatanismo. São práticas médicas e áreas de atuação que ainda não têm uma especialidade, mas que possivelmente em algum momento podem se tornar sim especialidades, e existem grandes movimentos hoje no Brasil, principalmente para frente, que eu defendo aí, que é a medicina de estilo de vida, relacionadas à sua transformação em uma especialidade médica. Então, nesses últimos anos eu fiz uma pós-graduação de medicina do estilo de vida, que foi certificada por uma associação europeia, que é a European Lifestyle Medicine Organization, a Organização de Medicina do Estilo de Vida Europeia, que valida essa minha pós-graduação, mas não me valida no Brasil como especialista. Tá? Eu não posso falar que eu sou especialista em medicina do estilo de vida, mas eu posso falar que eu tenho pós-graduação nessa área e, portanto, eu foco muito a minha assistência nessa área. Então, o que justamente eu foco? Eu foco no olhar do paciente, com o olhar não só da doença, mas o olhar da prevenção e da promoção de saúde. Então, o paciente que vem no meu consultório, às vezes buscando um check-up, que não tem nenhuma doença muitas vezes, ele precisa de um acompanhamento para saber como prevenir, como mudar estilo de vida. A gente vê que o médico tem uma dificuldade muito grande de prescrever essa mudança de estilo de vida. Não é tão simples eu falar como esse paciente deve se alimentar, por isso, além do médico, eu preciso de alguma equipe junto, uma nutricionista, um nutrólogo. Não é tão simples eu falar sobre sono. E o médico, ele deve sim abordar essa temática de sono, porque isso influencia muito em todos os outros sistemas, inclusive na formação de algumas doenças, problemas de memória, problemas de imunidade. Então, abordar esse tema ativamente, proativamente, é fundamental e é o que a medicina do estilo de vida preconiza. Olhar para a atividade física, a prática regular e saber basicamente como orientar o paciente, não é prescrição, porque quem vai prescrever atividade física é o personal trainer, é o profissional de educação física, mas saber orientar e acompanhar como esse paciente está aderindo a uma prática de atividade física. E, além de tudo isso, olhar para a parte medicamentosa, olhar também para como esse paciente está vivendo em relação à saúde mental, estresse, ansiedade, trabalho, né? Se esse paciente tem alguma prática de descompressão, como a própria meditação e o mindfulness, que têm sido hoje muito validados com evidência científica como práticas que trazem benefício à redução de ansiedade, tratamento inclusive de ansiedade, de depressão e melhora de estilo de vida. A medicina do estilo de vida é uma prática que é bem robusta, complexa e que é validada por muitas sociedades hoje brasileiras médicas que trazem esse cuidado de como prescrever mudança de estilo de vida baseado em evidência científica. Então, é uma prática médica que está validada e baseada em evidências científicas, então ela não é um charlatanismo, como se diz por aí. Obviamente, procure médicos que tragam esse tipo de prática baseados em boas pós-graduações, né, em validações e certificações internacionais que possam trazer uma maior confiabilidade daquilo que ele está prescrevendo e que também mostrem os estudos e tudo aquilo que eles prescrevem como mudança de estilo de vida baseado em algum estudo robusto, em estudo de impacto, em estudo de grandes revistas e com N's, né, com grandes números de pacientes, de
de pessoas envolvidas ali dentro da pesquisa, né? Então, não adianta ser um estudo que aconteceu numa cidadezinha com 5 pessoas, sem uma validação estatística, publicado em uma revista de baixo impacto, que não tenha uma evidência robusta. Isso não vai ajudar, isso só vai confundir o paciente porque não é uma evidência científica confiável. E, infelizmente, na ciência também existem evidências não confiáveis e que a gente precisa saber como interpretar. E dentro de uma pós-graduação, de uma validação, de uma certificação dessas áreas, é justamente o que a gente estuda. Então, eu queria trazer um pouco desse conceito dessas práticas, né, que são práticas diferentes da medicina, não são práticas ainda muito conhecidas por muitas pessoas, ainda, como eu disse, não são especialidades, algumas delas, mas que a gente torce para que em breve, principalmente a medicina do estilo de vida, para o lado que eu puxo sardinha aqui, seja validada como uma especialidade para que a gente possa ter médicos atuando com uma validação e também sabendo prescrever melhor a mudança de estilo de vida, que culmina com certeza num melhor tratamento, em melhores resultados para esse paciente e, portanto, num plano terapêutico mais conciso e mais objetivo. Espero que eu tenha esclarecido um pouco desse tema que gera muita dúvida, que gera muito tabu e que traz preconceito às vezes para a área médica e para a área dos pacientes. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você quer que eu fale mais sobre a medicina do estilo de vida ou sobre outras práticas médicas, comenta aqui que a gente vai ouvir vocês e também trazer mais conteúdos, e compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem assistir. Espero vocês no próximo vídeo e tchau!